Nos últimos 5 anos, o homem criou mais informação do que em toda a história da humanidade prévia. O lado sombrio disso é que o grande volume dessas informações, disseminados em sites, vídeos, livros e nas redes sociais, é falso. Mas o pior é que a avalanche de desinformação está entrelaçada na internet com informações reais, tornando muito difícil separá-las. A desinformação pode se espalhar e se tornar muito conhecida, e rapidamente muitas pessoas passam a aceitar como verdadeiras informações que de fato não são. De cada 10 pessoas que navegam pela internet, uma compartilha desinformação. Esse tipo de atitude é anticientífica e não contribui em nada para o desenvolvimento do pensamento coletivo. Nesse vídeo, você vai saber o que faz com que uma pessoa compartilhe uma informação errada. Fazem isso porque acreditam na informação que estão compartilhando ou sabem que a informação é falsa e compartilham a si mesmo? Bom, antes de eu examinar isso, considere a possibilidade de você se inscrever no canal. Isso vai dar a você acesso a todos os nossos demais conteúdos, todos visando o seu aprimoramento como um pensador crítico. A pandemia de Covid veio também acompanhada de uma pandemia de desinformação, informações falsas, deliberadas ou não. Esse grande volume de informações falsas ou equivocadas trouxe danos significativos para as estratégias de enfrentamento da pandemia. Um estudo revelou que no Brasil, no primeiro ano da pandemia, mais de 300 notícias falsas foram produzidas e espalhadas pela internet, principalmente através do Facebook e do WhatsApp. Informações falsas sobre a política de governo, sobre epidemiologia e sobre estatísticas e métodos de prevenção foram as que mais bombaram nessa época. Ficou ainda mais evidente que as mídias sociais e a internet como um todo se tornaram uma grande frente para a desinformação e campanhas de influência em apoio a objetivos de grupos de pensamento enviesado. Claro que o Brasil não detém sozinho essa primazia. O dilúvio de informações falsas ou erradas caiu sobre o mundo todo. E também não é somente sobre a pandemia. Há anos, inclusive, bem antes da pandemia, já existia uma grande preocupação sobre a desinformação em massa a respeito de vários assuntos, como política, comportamento, saúde e ciência. A desinformação nas redes sociais não é um fenômeno isolado. Ela faz parte de um sistema de informações muito mais amplo, que inclui outros tipos de más informações, como, por exemplo, as teorias de conspiração online, desinformação médica, comunicação polarizante hiperpartidária, memes humorísticos e apresentação seletiva ou descontextualizada de informações verdadeiras. Apesar disso, uma pesquisa recente indicou que em todo o mundo, não somente as autoridades governamentais estavam preocupadas com a disseminação de notícias falsas. A maioria das pessoas também estava. O povo já se preocupa com o que é verdadeiro e o que é falso na internet, no que se refere a notícias. Mas o curioso é que essas pesquisas revelam que é justamente o povo que dissemina grande parte do volume de informações falsas. Num vídeo futuro, eu vou abordar em detalhes o teor e as formas de lidar com as fake news. Por enquanto, aqui, minha intenção é analisar os fatores que levam uma pessoa a compartilhar uma notícia falsa. Uma informação falsa é detestável por várias razões. Uma dessas razões é crítica. Uma vez que uma pessoa assimila uma notícia falsa, é muito difícil tirar essa informação da cabeça daquela pessoa. Uma vez que o material falso é publicado online, ele pode então ser espalhado para um grupo de maneira orgânica. Embora as redes de bots, que são ferramentas automatizadas para implantar uma notícia falsa, sejam importantes nesse processo, o comportamento humano cotidiano é, na verdade, um dos maiores responsáveis por grande parte da disseminação de material falso. As pessoas fazem isso compartilhando os conteúdos que encontram online com as suas próprias redes de contato. E mesmo sem compartilhar de fato, elas podem contribuir para a disseminação, curtindo ou comentando as notícias e dando aos algoritmos motivos para turbinarem ainda mais a visibilidade daquele conteúdo. Outras pessoas que verão o conteúdo terão um comportamento similar, vão compartilhar em suas redes e isso vai levar a um aumento exponencial em sua visibilidade. Pesquisas revelam que, diferente do que se imagina, o número de pessoas que compartilham ativamente fake news é relativamente pequeno, cerca de 10%. Mas mesmo assim, essa pequena proporção de usuários tem um enorme efeito sobre o alcance que uma notícia falsa pode ter. Para se ter uma ideia desse efeito, considere os inscritos no Facebook.
Estima-se que em 2021 o número de usuários dessa rede social era de 130 milhões, mais da metade da população brasileira. Logo, nós estamos falando de um exército de 13 milhões de propagadores de notícias falsas. Isso para não contar os usuários que usam exclusivamente outras mídias, como o WhatsApp, o YouTube, o Instagram e o TikTok. Muitas pesquisas recentes têm explorado os processos psicológicos que levam as pessoas a compartilharem informações falsas pela internet. O que foi observado é que muito disso gira em torno de mecanismos associados ao processamento de informações, capacidade cognitiva e alfabetização digital, fatores demográficos e partidarismo político. Uma linha de pesquisa se baseia no duplo processamento de informações que nós possuímos. Isso se refere ao fato de que, em algumas situações, nós consideramos cuidadosamente as informações que nos chegam, mas em outros, nós tomamos decisões rápidas com base em alguns sinais periféricos, vieses e heurísticas. E é quase certo que as reações que temos em relação às nossas redes sociais se encaixam nessa segunda categoria. Quando decidimos dar um like ou compartilhar uma história que encontramos, normalmente o fazemos de forma rápida, sem pensar muito. Nessas situações, nós fazemos o uso de heurísticas, que, como nós vimos neste vídeo aqui, são atalhos mentais que nos permitem agir ou tomar decisões rapidamente, sem uma deliberação consciente. Os estudiosos avaliam que há 3 heurísticas importantes nesse processo: a consistência, o consenso e a autoridade. Uma pessoa pode disseminar informações falsas movida pela heurística da consistência, que é a tendência de compartilhar uma mensagem que seja consistente com seu comportamento ou suas crenças. Isso explica, por exemplo, o porquê das postagens de uma pessoa serem sempre alinhadas com a sua orientação política. A heurística do consenso é o que determina até que ponto as pessoas pensam que o seu comportamento seria consistente com o da maioria das outras pessoas. Por exemplo, quando uma pessoa vê que uma mensagem já foi amplamente compartilhada, ela pode se tornar mais propensa a compartilhá-la também. Uma espécie de comportamento de manada. Se todos estão fazendo, é porque deve estar certo. Então, eu vou fazer também. A heurística da autoridade se manifesta quando a informação parece vir de uma fonte confiável. Em 2018, o Twitter identificou contas fraudulentas que simulavam o aspecto visual de importantes jornais dos Estados Unidos, considerados mais confiáveis do que a mídia nacional. Estas contas fake foram criadas especialmente com o propósito de construir confiança com o usuário, aumentando a chance de compartilhamento. Essas 3 heurísticas que as pessoas podem estar suscetíveis podem ser manipuladas de forma a aumentar o alcance orgânico das mensagens de desinformação. É claro que nem todos reagem da mesma maneira ao encontrar desinformação. É sabido, por exemplo, que os adultos mais velhos são muito mais propensos a compartilhar um material falso. Uma possível justificativa para isso é que os idosos podem ter um nível mais baixo de alfabetização em mídia digital e, portanto, são menos capazes de detectar uma mensagem como falsa, especialmente quando parece vir de uma fonte autorizada ou confiável. Tratar todos os que compartilham e os que recebem informações falsas como se fossem iguais seria um erro. Basta perceber que um mesmo conteúdo falso pode ser visto de formas diferentes, seja quando ele é espalhado deliberadamente por motivos maliciosos, seja quando ele é espalhado por pessoas que podem acreditar que é verdade e que podem estar bem intencionadas. A principal distinção aqui é a intenção do propagador. Mas qualquer que seja a intenção, o compartilhamento impensado de uma notícia falsa é uma componente anticientífica que você deve trabalhar para conter. Você está exposto diariamente a uma enorme quantidade de informações. É importante que saiba reconhecer uma informação falsa e não compartilhá-la. Para isso, é preciso pensar criticamente e formar a sua própria opinião, com base nos fatos. É sobre isso que vamos falar em um vídeo futuro sobre fake news. Esse vídeo termina aqui. Se inscreva no canal e tenha Verve Científica. Abraço e até a próxima!